Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, nos reunindo aqui mais uma vez, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, agradecemos a todos vocês que constantemente aqui se fazem presentes. A Deus, nós agradecemos pela dádiva da vida. A Jesus, nós agradecemos pelos ensinamentos de forma exemplificada que Ele nos deixou. Aos espíritos amigos, nós agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado. E a todos vocês, pela presença, pela participação de cada um, pelos compartilhamentos. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, com aquele nosso propósito de estudarmos e levarmos adiante este estudo de O Livro dos Espíritos. Então hoje, mais um encontro de estudo, mais um encontro de reflexões, ainda na introdução de O Livro dos Espíritos, voltando na história e buscando lá no início como tudo aconteceu e que Kardec deixou aqui anotado. Conforme nós já comentamos nos nossos primeiros encontros, já estudamos acerca da origem, da criação de palavras novas para designar coisas novas, já estudamos sobre aquele tríplice aspecto da alma naquela condição, conforme vimos e já repetimos nos nossos estudos, naquela condição de alma vital, naquela condição de alma intelectual, naquela condição de alma espírita ou naquela condição de um ser imortal, aquele ser imaterial, independente do corpo físico e que continua vivendo. No nosso último encontro, nós estudamos acerca dos fenômenos que ocorreram lá em meados do século XIX, iniciando na América, nas Américas, mais em especial na América do Norte, depois na Europa e de uma forma geral em todo o planeta Terra, as chamadas mesas girantes, aqueles fenômenos das mesas girantes. E hoje as nossas reflexões ainda continuam acerca desta história do início do Espiritismo aqui na Terra, agora avançando um pouco mais após os fenômenos das mesas girantes. Hoje estudaremos o item de número 4 da introdução de O Livro dos Espíritos, quando Kardec registrou aqui como começaram as primeiras psicografias, como iniciaram estes procedimentos de anotações aqui no plano físico das mensagens que chegavam do plano espiritual, como tudo aconteceu e foi avançando, e conforme nós podemos observar nos dias de hoje, já bem diferente, bem mais avançado este procedimento de psicografia ou de recebimento das mensagens que provêm do plano espiritual para nos orientar. Então aqui Kardec começa este item de número 4 nos dizendo da seguinte maneira, que se os fenômenos que nos ocupam fossem limitados ao movimento dos objetos, aqui ele falando acerca das mesas, teriam ficado, como o dissemos, no domínio das ciências físicas. Então aqui ele lembra e repete mais uma vez que se estes fenômenos que aconteceram naquela época, eles tivessem ficado limitados ao movimento de objetos, eles teriam ficado no domínio da ciência física ou das ciências físicas. Mas, ele acrescenta, mas não foi assim. Cabia-lhe nos colocar sobre o caminho de fatos de uma ordem estranha
Então aqui ele lembra que neste caso aconteciam e estava acontecendo coisas bem estranhas para os padrões daquela época, para a ciência daquela época, que não era simplesmente o movimento de objetos. Existia uma inteligência, ou melhor, várias inteligências por trás daqueles movimentos e eles queriam chamar a atenção para aqueles, através daqueles fenômenos da existência de muita coisa que nós ainda não sabíamos, ainda não tínhamos conhecimento. Então, conforme ele diz aqui, não foi bem assim, ou seja, simplesmente ficar ali restrito ou no ambiente restrito das ciências físicas. Aí ele acrescenta: acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia neste movimento a intervenção de uma causa inteligente. Então aqui Kardec registra que ele, principalmente ele, juntamente com outros companheiros daquela época, eles já tinham chegado à conclusão que o impulso dado àqueles movimentos ou àqueles objetos que se movimentavam, eles não eram, aquele impulso não era dado ali de uma forma cega, uma força mecânica cega, mas sim que tinha como causa uma força inteligente, sabia perfeitamente o que estava fazendo, para que estava fazendo, qual a finalidade. E ainda ele diz que este caminho, uma vez aberto, era um campo todo novo de observações. Então, a partir daquele momento em que ele chegou à conclusão, juntamente com aqueles outros companheiros, que não era simplesmente uma força mecânica cega, mas que tinha uma inteligência por trás de todo aquele movimento, que tudo era de uma forma orquestrada, ele viu ali um ambiente, um campo vastíssimo de observações para a ciência. E aí ele diz: era o véu levantado sobre muitos mistérios. E aí ele questiona: há nisso, com efeito, uma força inteligente? Ou seja, já que ele chegou à conclusão acerca daquele campo vastíssimo que tinha levantado um véu entre mundo material e mundo espiritual, aí ele questiona: havia nisso, com efeito, uma força inteligente ou era simplesmente uma força mecânica cega? E ainda ele questiona: tal é a questão, se essa força existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Então aí ele quis saber qual era esta força, se ela realmente existia, qual era aquela força, qual a sua natureza, qual a sua origem, qual a origem daquela força que movimentava aqueles objetos, em especial as mesas, inclusive mesas pesadas. E aí ele questiona na sequência: está acima da humanidade? Ou seja, aquela força que estava movimentando, que estava sendo usada e direcionada para movimentar aqueles objetos, ela estava acima da humanidade? E aí ele diz na sequência: tais são as outras questões que decorrem da primeira, ou seja, desta questão da ciência física, tudo aquilo que estava sendo descoberto naquele momento, ou que estava a caminho de ser descoberto com aquele campo vastíssimo para as investigações. E aí ele acrescenta que as primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo com um pé, um número determinado de pancadas e respondendo desse modo por meio de sim e por meio de não, segundo a convenção a uma questão posta. Então aqui ele registra que chegou um determinado momento em que eles começaram a conversar com aquelas mesas. Entre aspas, não era com as mesas, eles estavam conversando com algo que eles iriam descobrir depois, que era exatamente a origem daquela inteligência, que era um espírito ou que eram vários espíritos. Então determinou-se, convencionou-se um determinado número de pancadas do pé de uma mesa para designar uma resposta
para um determinado questionamento uma resposta positiva ou negativa. Então aqui ele diz que convencionou-se um determinado número de pancada de tal modo que se obtivesse uma resposta sim ou uma resposta não. Até aqui, diz ele, até aqui, nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer num efeito do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. Então aqui Kardec avançando nesta história de todas aquelas ocorrências daquela época, ele diz que a partir daquele momento em que começaram os diálogos, através de quantidade de pancadas para a resposta sim, para a resposta não, eles chegaram à conclusão que era possível ampliar aquele diálogo de uma forma mais elaborada, usando as letras do alfabeto. Imaginemos a dificuldade que era para se obter uma determinada resposta, neste caso, usando as letras do alfabeto, convencionando, conforme ele diz na sequência, por quantidade de pancada de acordo com a letra, de acordo com a posição da letra do alfabeto. Então aqui ele diz que o objeto, ou seja, o móvel, batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. Então, se você fizesse um questionamento qualquer e a resposta viessem através de pancadas, então cada palavra seria formada letra por letra de acordo com neste caso, e era uma quantidade de pancadas de acordo com a ordem da letra no alfabeto. Então, se você fez um determinado questionamento e tinha lá uma determinada quantidade de letras, então, de acordo com cada posição da letra no alfabeto, iam acontecer uma quantidade de pancadas. Então, se tinha uma letra que estava lá na 15ª posição no alfabeto, apenas para aquela letra iam ocorrer 15 pancadas, 16 pancadas, 20 pancadas, e aí iam se formando as palavras, as frases. Então, para se escrever uma frase, era muito difícil, porque tinha que ficar contando a quantidade de pancadas para ver qual letra e formando palavra por palavra, encaixando uma letra após a outra letra até formar uma palavra e assim sucessivamente até formar uma frase. Então levava-se horas para se elaborar, para obter uma resposta com uma frase curta para um determinado questionamento. Aí ele diz na sequência que a precisão das respostas, sua correlação com a pergunta, aumentaram o espanto. Então aqui ele diz que mesmo com toda aquela dificuldade, mas obtendo as respostas com precisão, com correlação de acordo com a pergunta elaborada, todos ficavam espantados. Mas como que essa mesa responde a estes questionamentos? Maior foi a certeza de Kardec que quem estava respondendo àqueles questionamentos não era a mesa, que a mesa era apenas um instrumento ali, um intermediário para obter as respostas, apenas um instrumento físico que a espiritualidade estava usando para dar as respostas aos questionamentos. E aí ele diz ainda que o ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou um gênio. Então aqui alguém, naquele momento, resolveu questionar quem era aquela força, de onde vinha aquela força, como acontecia, e eles obtiveram como resposta: eu sou um espírito ou eu sou um gênio, através da quantidade de pancadas. Então, para ele escrever a palavra espírito, com certeza
foram muitas e muitas pancadas de acordo com a ordem de cada letra, a letra E, a letra S, a letra P e assim sucessivamente, até formar esta palavra, ou seja, dizendo a todos aqueles que estavam ali e respondendo de uma forma muito clara que quem estava dando aquela resposta não era a mesa, mas sim aquele ser inteligente. E aí diz, se deu um nome, então aquele espírito que respondeu que era um espírito, deu um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Então aqui Kardec acrescenta que ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos. Então aqui Kardec lembra que até aquele momento nenhum daqueles seres inteligentes no corpo físico, cientistas, assim como ele próprio, Kardec, não havia imaginado, nem como uma hipótese muito vaga, de que quem estava ali coordenando todo aquele movimento dos objetos que eram os espíritos. Aí ele diz que foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Frequentemente fazem-se nas ciências exatas hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, isso não ocorreu nesse caso. Então ele lembra que para as nossas ciências exatas, as nossas ciências físicas, tem ali uma série de hipóteses quando está se fazendo uma determinada investigação, um campo vastíssimo de hipóteses, e para este caso, nesta investigação, eles não tinham nenhuma hipótese, não tinham colocado nenhuma hipótese de que tudo aquilo estava ocorrendo de forma ordenada, orquestrada pelo plano espiritual, e quem estava fazendo todo aquele movimento eram os espíritos, com doação de energias, o chamado fluido magnético, das pessoas que estavam ali reunidas, que hoje nós conhecemos com o nome de médiuns. E aí ele diz ainda que o meio de correspondência era demorado e incômodo. Então Kardec lembra, conforme havíamos dito anteriormente, que aquele meio de receber a correspondência do plano espiritual através de pancadas, e as pancadas, a quantidade de pancadas de acordo com a ordem da letra no alfabeto, era muito incômodo e demorado. O espírito, aquele ser inteligente que se identificou como espírito, no caso, o espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. Então ele, aquele espírito, indicou que existia ali com ele um outro espírito, que ele não estava sozinho. E aí ele diz, e um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Então, aquele primeiro espírito que se identificou chamou um outro espírito, e aquele outro espírito que ali estava junto com ele deu uma orientação para facilitar a correspondência, facilitar a comunicação, ao invés de pancadas com o pé da mesa, que eles adaptassem um lápis, amarrassem um lápis em uma cesta, ou em um cestinho, ou em uma prancheta, conforme veremos na sequência. Então ele diz da seguinte maneira, que esse cesto pousado sobre uma folha de papel, se pôs em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas, mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis traça por ele mesmo caracteres, formando palavras, frases e discursos inteiros de várias e várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc. E isto com tanta rapidez como se o fosse escrito com a própria mão. Aí você pode questionar, mas e por quê? E por que não iniciou logo naquele momento, não foi orientado naquele momento
para que se escrevesse com a própria mão, que o médium, que alguém que ali estava, ou que fosse indicado pelo Espírito, ele mesmo pegasse e sustentasse o lápis para escrever. Então assim foi aquele processo demorado, avançando pouco a pouco. Então foi por indicação dos próprios espíritos para facilitar a comunicação, ao invés de pancadas através de um pé, de uma mesa, de um objeto qualquer. Então orientou que amarrasse ali um lápis a um cesto, a um cestinho pequeno, para facilitar. Aí ele diz que esse conselho de amarrar um lápis a um cesto foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Então, para vermos e observarmos que realmente era um trabalho orquestrado, organizado, conforme alguns dizem, que já falamos anteriormente em outros encontros, foi uma verdadeira invasão, entre aspas, invasão coordenada e orquestrada pelo plano espiritual, porque aquela orientação, aquela ordem de se utilizar um lápis preso a um cestinho, não foi dado apenas em um lugar, apenas na França, onde estava Kardec, mas nas Américas e em diversos países. Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris. Então aqui Kardec escreveu o termo, as palavras usadas pelo Espírito quando falou do sexto. No dia 10 de junho de 1853, a um dos mais ardentes adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Então existia ali um estudioso do assunto que não se cansava desde 1849, já era 1853, que ele estava constantemente participando das reuniões, querendo, não de forma frívola, mas querendo descobrir as coisas. Então ele recebeu esta ordem do Espírito: vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto, prenda nele um lápis, coloque-o sobre o papel, coloque os dedos sobre a borda. Então ele falou sobre o cesto que estava no quarto ao lado, que apenas aquele que estava ali recebendo a ordem sabia que naquele quarto ao lado existia aquele cesto, e ele falou até como ele utilizar, prender e pousar levemente as mãos na borda do cesto, para, conforme nós sabemos hoje, dar o impulso magnético para que o cesto se movesse, ou o espírito que estava ali, usando a mente do médium, transmitindo as energias necessárias, passando pelo médium, pelas suas mãos, fazendo movimentar o cesto para grafar no papel o que era preciso ser grafado. E aí diz Kardec que alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu muito visivelmente esta frase: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. A próxima vez que escrever, escreverei melhor. Então aqui ele fala que não escreveu bem, que estava expressamente proibido divulgar aquilo que estava sendo escrito, que da próxima vez, após um treino melhor, que sairia também uma grafia melhor. E aí Kardec acrescenta que o objeto ao qual se adapta o lápis, não sendo senão um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se sua mais cômoda disposição. É assim que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta. Então aqui Kardec explica e deixa de uma forma muito clara que aquela cesta ou aquele cesto que foi usado foi apenas um instrumento para facilitar o meio de comunicação. E ainda acrescenta, para encerrar este item, que o cesto ou a prancheta não pode ser posto em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas a esse respeito, de uma força especial e que são designadas com o nome de médiuns.
conforme falamos anteriormente, observamos, por que não, ao invés de usar o cesto ou a prancheta, por que já não orientou aqueles médiuns, aquelas pessoas que estavam ali reunidas, a colocarem na sua própria mão, empunhar na própria mão o lápis para escrever? Mas preferiram este processo mais demorado, principalmente para comprovar e justificar de uma forma muito clara a existência do plano espiritual, principalmente provar que eles estavam ali e que o processo iria evoluindo pouco a pouco. Então ele diz que quer dizer, o médium, que quer dizer meios ou intermediários entre os espíritos e os homens, porque a palavra médium nada mais é que este intermediário. Médium quer dizer meio, meio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o médium nada mais é também que uma ponte que liga mundo físico e mundo espiritual. E aí ele diz, para encerrar, que as condições que dão a essa força especial precedem-se a causas, ao mesmo tempo, físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque são encontrados médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, se desenvolve pelo exercício, pela prática vai se desenvolvendo a chamada educação mediúnica, que hoje nós conhecemos tão bem. Educação mediúnica não é simplesmente pela condição física, pela condição moral, que você vai ter condições de trabalhar mediunicamente ou não. Então aqui Kardec fala que independentemente disso, independentemente do sexo, independentemente do desenvolvimento intelectual, que muitos médiuns que passaram aqui pela Terra, até analfabetos, os espíritos escreveram através deles páginas fabulosas, inclusive de ciências profundas, e o médium não tinha conhecimento intelectual nenhum nesta existência. Para encerrarmos as nossas reflexões deste momento, deste nosso encontro, trouxemos aqui mais uma vez lembrete do espírito Bezerra de Menezes acerca da doutrina espírita, no prefácio da obra Filosofia Espírita, que em breve começaremos a estudar conjuntamente com o Livro dos Espíritos, quando começarmos as primeiras questões de O Livro dos Espíritos, conforme já dissemos algumas vezes, o Livro dos Espíritos, que foi estudado pelo espírito Miramês, em 20 volumes, cada uma das questões. Então, quando chegarmos na primeira questão de O Livro dos Espíritos, nós começaremos também, conjuntamente, com esta obra de Miramês, Filosofia Espírita, fazendo as reflexões acerca de cada questão, uma por uma. Então, o espírito Bezerra de Menezes diz da seguinte maneira, que em quase tudo que falamos, partimos de um ponto que muito nos sensibiliza. Então, aqui, Bezerra de Menezes fala de um ponto que muito o sensibiliza, que é a caridade. Este livro, diz ele, já que é Bezerra de Menezes quem prefaciou cada um dos 20 volumes desta obra de Miramês, ele diz que este livro é uma fração de caridade da sabedoria. Este livro é uma fração de caridade da sabedoria. A literatura mediúnica, nos informa Bezerra de Menezes, que a literatura mediúnica, principalmente no Brasil, onde mais se desenvolveu essa literatura mediúnica, é portadora de um acervo enorme de conhecimentos espirituais que antes se encontrava escondido nas dobras do tempo e que as mãos dos benfeitores da vida maior tornaram conhecido como celeiro inesgotável dos preceitos imortais. No entanto, ainda existem os cegos e aqueles que não querem ver. Então aqui Bezerra de Menezes nos fala deste celeiro inesgotável do plano espiritual,
No entanto, mesmo com tantas obras que nós recebemos já ao longo desses séculos, e também continuamos recebendo através de vários e vários médiuns que já passaram por aqui e que ainda estão por aqui, então existem ainda, mesmo assim, com tantas informações, ainda existem aqueles cegos e ainda aqueles que, mesmo não sendo cegos, teimam em não ver. Então, que possamos abrir os nossos olhos verdadeiramente e que não sejamos nenhum e nem não façamos parte de nenhum e nem do outro grupo, que não sejamos nós os cegos e que também não sejamos nós aqueles que não querem ver. Então aqui estamos realizando, com este propósito de realizarmos este estudo, estamos aqui realizando este estudo exatamente com este propósito de abrirmos os nossos olhos, em especial e acima de tudo, os meus próprios olhos para enxergar a beleza da vida. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, aqueles que por aqui passaram rapidamente, aqueles que terão acesso, aqueles que estão compartilhando este material singelo com outros irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado a todos, porque assim, realizando este trabalho conjunto, sem sombra de dúvida que todos nós estaremos participando do trabalho de semeadura. Que não sejamos nós nem os cegos e nem os surdos, né? Minha irmã Vilma Guimarães, tem aqui também a nossa irmã Edna Maria, Fernanda Oliveira, a professora Fernanda, a professora Vilma. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E até a próxima oportunidade, o nosso próximo encontro, quando daremos continuidade com a graça e permissão de Deus a estas nossas humildes reflexões. Até breve, meus irmãos e irmãs.